Então, peço então ao Rogério Timóteo que faça então o anúncio do primeiro projeto para que seja apreciado por esta casa. Primeira discussão única do processo número 039 de 2015. Projeto de lei número 3 de 2015. Altera a lei número 4.418, de 27 de dezembro de 2000, que consolida e altera a lei municipal número 3.091, de 19 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Cria o Conselho Tutelar, institui o Fundo Municipal e dá outras providências. Autoria, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O projeto está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui as meninas do Conselho Tutelar, cumprimentar a Elisandra, presidente do CMDCA, e dizer que todas as alterações pertinentes nesse processo, ela já discutiu aqui e pediu o voto favorável. Queria encaminhar o meu voto favorável ao projeto de lei, mas deixar aqui, para a gente discutir, Elisandra, e também ao Conselho Tutelar, que nós temos que cumprir a resolução nacional da criação do segundo Conselho Tutelar na cidade. E a gente tem que discutir isso seriamente com a sociedade e com o governo, é verdade. Mas nós não podemos, nós estamos adequando um projeto de lei para o Conselho Tutelar, que eu acho justo e pertinente. No entanto, para avançar nos direitos da criança e do adolescente, que isso diminui muito a violência em razão deles terem os direitos garantidos e não irem para um outro caminho, você tem que ter uma atuação mais eficaz e mais eficiente. Eu quero fazer também essa crítica, acho que o Conselho Tutelar, eu acho que é uma consideração que eu faço, tem que estar com mais condições. Esse projeto dá mais condições aos conselheiros para que façam esse trabalho, mas que a gente possa discutir melhor com a sociedade qual é o verdadeiro papel do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e discutir com a sociedade a criação do segundo conselho. O papel do conselho, além de garantir os direitos da criança e do adolescente, também é divulgar o trabalho de vocês. Acho que queria fazer essa consideração, porque tenho recebido, já fiz isso para a Edilamara, conversei bastante com ela, tenho recebido da população que não consegue, houve um avanço, houve um tempo que houve um avanço, mas que não consegue sentir o Conselho Tutelar perto de toda a sociedade. Então, acho que dá para a gente discutir mais, com o Conselho Tutelar, mas acho também, faço essa crítica construtiva e acredito também que esse trabalho não avance mais, porque o número de conselheiros é pequeno na cidade. E isso há muito tempo, não é desse último conselho, vocês sabem disso. Então, por isso, faço a defesa da criação do segundo Conselho Tutelar. Acho que o governo tem que discutir isso, e as pessoas que defendem a criança e adolescente também têm que fazer essa discussão. É uma discussão fraterna com o Conselho Tutelar, mas principalmente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Quero parabenizar o governo que acatou essas mudanças que eram importantes para as conselheiras, mas nós temos que continuar avançando. Por isso eu acho que é pertinente falar isso agora, por conta dos avanços que nós podemos adquirir num diálogo maior entre sociedade civil e poder público. Peço o voto favorável de todos os vereadores. É um avanço, existia esse pedido do Conselho há muito tempo, essa adequação da legislação,
mas fica aqui deixar também aberto o nosso mandato para que a gente possa discutir um avanço para que o Conselho possa atender a toda a comunidade. Como existe uma resolução nacional que o município acima de 100 mil tem que ter 2 conselhos, no mínimo, eu acho que fica essa discussão aberta para que a gente possa fazer nas escolas, nas entidades e com o poder público. O projeto continua em discussão. Depois, está discussão. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de cumprimentar aqui a todo o público presente aqui na galeria, também cumprimentar funcionários presentes. Bom dia. Eu gostaria de estar fazendo umas pontuações aqui, dizendo o seguinte, que realmente, como a vereadora Rose falou, está sendo feita uma adequação em relação a uma lei federal no caso, e realmente tem que parabenizar o seu prefeito por essa atitude. Agora, eu também, como a Rose cobrou, eu também gostaria de estar cobrando também o Conselho Tutelar da seguinte maneira. Eu e a vereadora Ana Lino, nós participamos mensalmente de um conselho chamado Conselho Comunitário de Segurança. E nessas reuniões do CONSEG, como é conhecido, frequentemente se cobra a presença do Conselho Tutelar nessas reuniões. E nisso aí, a gente gostaria de estar pedindo para o Conselho que realmente pudesse participar com a gente nessa reunião do Conselho, que são realizados a toda terceira quintas-feiras do mês, às 18h30, aqui no auditório da Câmara Municipal. Então, por que disso aí? Porque normalmente os problemas que são discutidos no local em que a comunidade está presente, praticamente 60%, 70% do assunto que sempre nós discutimos, né, Ana? Tá, é sempre referente ao menor. A questão da droga, a questão do menor. Tá? Então, por essa razão, a gente gostaria de pedir, né, a participação de todos os conselheiros, né, ou mesmo, pelo menos um representante, se não puder vir todos, né, de estar presente com a gente. Porque eu acho de extrema importância a presença desse conselho tão importante na nossa cidade. E por essa razão, eu peço para vocês, no caso, conselheiros, né, tentar estar presente, pelo menos, se não der todos, pelo menos sempre um representante de vocês nessas reuniões do CONSEG, que acontece sempre às terceiras quintas-feiras do mês, às 18h30, aqui no auditório da Câmara Municipal. Então é isso que eu gostaria de pedir. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras aqui presentes, sindicato que está aqui presente, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, internautas, quero cumprimentar aqui a Daniela do Conselho Tutelar, Elisandra, que fez a explanação aqui do CMDCA. Um bom dia a todos. Eu gostaria de colocar a minha fala aqui muito rapidamente, até porque esse é um tema bastante importante e com certeza é uma coisa justa e veio a tempo essa adequação que o prefeito está fazendo nesse pequeno projeto. É importante, como nós dizemos, que a criança é o futuro do nosso país. E algum tempo atrás, eu não lembro quando, mas nós fizemos uma indicação ao prefeito
para que fizesse aí e fosse criado um novo conselho tutelar na cidade, tendo em vista que a nossa cidade, com mais de 220 mil habitantes, já está na hora de termos aí um novo conselho tutelar para que pudéssemos juntos estar fazendo um trabalho mais próximo das nossas crianças, porque sabemos que a cidade é grande e o conselho tem as suas dificuldades, tem as suas limitações. Então, algum tempo atrás nós fizemos esse pedido e esperamos aí, nessa indicação nossa, que o senhor prefeito olhe com bons olhos e com carinho para que seja criado novamente um segundo conselho para que as nossas crianças possam estar sendo aí muito mais bem atendidas, porque a criança é o começo e o futuro da nossa cidade, é o futuro do nosso estado, o futuro do nosso país. Então, quero brevemente aqui, sendo favorável a esse projeto, parabenizando mais uma vez a Elisandra pela explanação e parabenizando todos os conselheiros que hoje atuam na nossa cidade. Parabéns a todos, quero parabenizar o prefeito por essa iniciativa e com certeza é um caminho longo a ser percorrido e que em breve nós estaremos aí conseguindo os avanços necessários nessa questão do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também junto aí com o CMDCA. Um bom dia a todos. O projeto está em discussão. Eu quero, nesse momento, cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores, ligados, assistindo mais essa sessão ordinária. Quero aqui cumprimentar os nossos servidores públicos aqui presentes nessa casa e membros do Conselho Tutelar também presentes nessa casa. Eu quero aqui dizer que esse processo 039, datado de dia 7 de 3 de 2015, que é um projeto de lei número 3 de 2015, que altera a Lei 4.408, de 27 de dezembro de 2000, que consolida e altera a Lei Municipal 3.091, de 19 de dezembro de 2091, e que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, cria o Conselho Tutelar, institui o Fundo Municipal e dá outras providências. Eu quero dizer que, na atual conjuntura que nós vivemos, esse projeto é de extrema importância, devido ao momento que nós vivemos nessa terra chamada Brasil, onde os altos índices de criminalidade, de homicídios, não é verdade, de prisões feitas, inclusive aos adolescentes, é um projeto de extrema importância, mas, na verdade, as mudanças que aqui está acontecendo, na verdade, são mudanças importantes, sim, mas não há de tanta relevância como é a importância desse projeto, dessa lei. Na verdade, o que se muda aqui é o artigo 19, que no texto original está, inciso 6º, comprovação que conclui o ensino médio, passando para comprovação que conclui o 2º grau, atualizando diante das mudanças na área da educação. E no caso, o artigo 19, e no caso do artigo 21, que sofre uma mudança, acrescentando ao artigo 21 o seguinte: o artigo 21 da lei atual diz o seguinte: são impedidos de servir no Conselho Tutelar o marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro, genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhado, o cunhado, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. Acrescentando o seguinte: são impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, mesmo que a união homoafetiva, pais e filhos, avós e netos, bisavós e bisnetos, irmãos, tios, sobrinhos, sogro, congenro ou nora, padrasto e madrasta, co-enteados e cunhados. Na verdade, a atual lei, ela vem sim dar novos critérios na questão daqueles que podem concorrer, a ser um membro do Conselho Tutelar.
Portanto, são essas modificações, e é claro, com toda certeza, eu sou compelido a votar favorável a esse projeto que altera o Código Econômico, que altera a política municipal de atendimento ao direito da criança e do adolescente. O projeto continua em discussão. Quero dar um bom dia a todos os vereadores e vereadoras, aos internautas, telespectadores, ao meu amigo pastor Ivo Rosa, doutor Nelson, que nos prestigia hoje com a sua presença, aos membros do sindicato, de maneira muito carinhosa, as conselheiras aqui presentes do Conselho Tutelar. E quero agradecer ao vereador Itamar, porque ele sabia que eu gostaria muito de falar e de discutir esse projeto. Eu fui ao banheiro, o vereador Itamar veio fazer a defesa do projeto para que eu pudesse retornar. E eu não podia deixar de fazer essa discussão, até porque fui conselheiro do CMDCA por 2 mandatos, iniciei a discussão no que diz respeito às adequações advindas da resolução do CONANDA, e a gente está aí prestes a celebrar bodas de ouro de um instrumento essencial para essa política pública em defesa da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que completará 25 anos, é a nossa principal ferramenta. Mas o que está ali no papel depende de pessoas para executar. E aí eu tiro o chapéu ao trabalho voluntário dos conselheiros da criança e do adolescente e o trabalho do Conselho Tutelar. E nós sabemos que o Conselho Tutelar desenvolve uma missão difícil, situações de conflito, e que a maioria das pessoas, o cidadão comum, prefere não se intrometer. É aquele ditado que as pessoas levam para a relação familiar: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas em questão de criança e de adolescente, a responsabilidade é de todos nós. E nós temos que meter a colher sim nessa questão. A gente tem que ter maturidade para discutir, enfrentar os desafios e buscar soluções. E o Conselho Tutelar teve vários avanços no que diz respeito à garantia de direitos, inclusive trabalhistas, que vem com essa gestão desde o então prefeito Marco Aurélio. E vocês sabem que eu já trabalhava junto com vocês, a Joelma estava com a gente sempre no CMDCA. A gente vem numa evolução, o mundo é muito dinâmico, a legislação é muito dinâmica. A gente conseguiu garantir as férias, licença gestante, mas falta mais. E por isso que nós estamos aqui hoje, e eu fico muito contente de fazer parte, mais uma vez, Lisandra, desse momento especial para a nossa política pública em defesa da criança e do adolescente. Mas o avanço que chama mais atenção e que nos enche de orgulho está atrelado aos indicadores que reduzem, que mostram uma frequente redução da violência à criança ou adolescente. Mas aí, a gente, hoje, como autoridade da cidade, tem que pensar lá na frente, junto com o executivo, com outras autoridades constituídas, inclusive as autoridades religiosas, que têm um papel fundamental na educação das famílias, dos nossos jovens. Então é uma responsabilidade de todos nós. E esses números caindo nos aponta que o trabalho está sendo bem executado. Mas como eu disse, pensando lá na frente, a cidade está crescendo. Então vai chegar num determinado momento que talvez esses números passem a não cair mais, talvez subam. E a gente tem que buscar outras alternativas,
se aproximar um pouco mais das comunidades. Jacareí, eu sempre falo e não canso de repetir, 154 bairros no município. A gente não tem perna para tudo isso. Então são ações compartilhadas, ações conjugadas, envolvendo Secretaria de Saúde, envolvendo Secretaria de Educação, envolvendo o CMDCA, envolvendo os entes religiosos, envolvendo toda a sociedade civil, os clubes de serviço, vocês do Conselho Tutelar, para que a eficácia esteja sempre presente na nossa prestação de serviço. No que diz respeito a esse projeto, nós estamos falando de estruturação, planejamento, organização e procedimentos. São os procedimentos que a gente hoje inclui na legislação municipal que vão traçar toda a atuação de vocês. Vocês que prestam relevantes serviços públicos, e eu não preciso aqui ficar jogando confete, que todo mundo sabe que se não fosse vocês, os números, como eu disse, seriam outros. Mas essa conquista é de todos nós. E eu tenho que enaltecer aqui a sensibilidade e a atenção que esse governo municipal tem dado para essa questão. Agradeço ao prefeito Hamilton, agradeço ao CMDCA, em nome da Lisandra, agradeço a vocês, conselheiras, agradeço a todos aqueles anônimos que, de certa forma, contribuem com essa causa. Então, tenho a certeza que eu, independente de onde eu estiver, eu estarei sempre junto com vocês e ajudando, acima de tudo, a buscar alternativas, porque apontar o dedo é fácil. Eu quero ver trabalhar, eu quero ver ir para os bairros para ver a realidade da população. Muito obrigado pela atenção de vocês. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, só gostaria de parabenizar o prefeito e também todos os membros do conselho, porque isso é muito importante para a cidade de Jacareí, até porque pense unificar as eleições em todo o Brasil. Isso é importante para o conselho. É importante pelo seguinte: o conselho muitas das vezes não é reconhecido até mesmo por algumas pessoas, nem todos da população, mas algumas pessoas não sabem como funciona o conselho. E isso vai ser importante, essa unificação, porque nós iremos se deparar com a TV falando a respeito da eleição, iremos nos deparar o rádio anunciando a respeito do Conselho Tutelar. Então isso vai ser muito importante. Imagina na TV passando vários exemplos a respeito da criança e do adolescente, a importância que o Conselho Tutelar tem na cidade de Jacareí. Porque hoje em dia existem em várias cidades e no país pessoas que têm o seguinte conceito com respeito ao Conselho Tutelar: eu não vou procurar o conselho, porque senão eles vão tomar minha criança. Eu não vou procurar o Conselho Tutelar, porque senão vou perder meu filho. Eu vou perder meu filho. Ele tem lá seus 10 anos, 12 anos, é um adolescente, está dando problema para os pais. O Conselho Tutelar, ele orienta a mãe, orienta o pai, com as medidas que ele deve tomar, para que o pai venha saber a controlar as emoções do filho. O conselho é muito importante na cidade de Jacareí. Você pai, você mãe que está ouvindo agora a respeito deste projeto muito importante para a cidade de Jacareí, saiba de uma coisa: esses conselheiros tutelares, eles são guerreiros, são pessoas guerreiras. Quando tem um problema na cidade, tal como um rolezinho, chama quem? Chama o conselho. Tem algum problema que está acontecendo altas horas,
altas horas. Está lá o conselheiro, é chamado aquele conselheiro. Então, eles são muito importantes, estão à disposição da cidade. Eu sou favorável a esse projeto, porque vai valorizar e muito o Conselho Tutelar. Serão não só 3 anos apenas, mas terão 4 anos para poder lutar pelas nossas crianças, lutar pelos nossos adolescentes, lutar pela cidade de Jacareí, que é muito importante o trabalho do Conselho, temos acompanhado e visto que é um trabalho importante. E o Conselho, ele não deve ter intervenção de ninguém, nenhum de nós vereadores querer chegar lá, tem que fazer assim, tem que ser feito assim. Não, o Conselho tem que trabalhar pela cidade, tem que trabalhar pelas crianças, tem que trabalhar pelas mães, porque muitas das vezes há uma certa confusão com respeito a algumas normas que existem e pensa que o vereador tem que chegar lá e tem que fazer assim. Não é assim. O Conselho tem que trabalhar pela cidade de Jacareí num todo. Não deve trabalhar exclusivo para um ou para outro. O Conselho tem que trabalhar para toda a cidade. Isso é muito importante. 4 anos vamos ter aí. Como a eleição de um vereador, ele fica 4 anos também. O conselheiro também é um representante do povo, deve se falar na TV, deve se falar na rádio, deve divulgar essa eleição, que é muito importante para a cidade de Jacareí. Parabéns a todos os conselheiros, parabéns ao prefeito municipal, que reconheceu a importância de olhar para a criança e para o adolescente. Sou favorável já a esse projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial a comunidade que se faz presente aqui no plenário, saúdo na pessoa das nossas conselheiras e também da Lisandra, representando o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Sejam bem-vindas. Bom, vou tentar não ser repetitivo, né, que já foi dito, quase que esgotado o assunto, e vou fazer aqui o papel de legislador mesmo e explicar um pouco para a população que nos acompanha. Esse projeto de lei é um projeto que obrigatoriamente tem que ser de autoria do Poder Executivo, do prefeito. O vereador não tem poder de legislar sobre os conselhos. Então, portanto, é um projeto de lei de autoria do prefeito. Entrou em regime de urgência, porque, e só para vocês entenderem, regime de urgência é quando um projeto de lei ele é incluso na ordem do dia e não é divulgado anteriormente a sua apreciação. Isso acontece, essa urgência só pode ser registrada, identificada quando tem uma motivação. E no caso aqui, como já foi ilustrado, como esse projeto de lei está adequando a legislação municipal à legislação federal, e para que isso seja possível, a partir dessa alteração, existirão uma sequência de atos, de projetos, de propostas, de prazos a serem cumpridos, e que para isso teria que ser feito agora, para que tudo esteja pronto para em outubro acontecer as eleições. Então, deixar claro isso, para que não tenha nenhuma falsa interpretação de que talvez nós quiséssemos votar correndo aqui, não é nada disso. Até porque, agora explicando para vocês, o projeto de lei é um projeto de lei bastante simples, tem 2 artigos, e basicamente ele ajusta os artigos da lei municipal que já prevê o conselho, traz a questão da eleição aqui, o artigo 30, 32, 33, e também traz aqui no artigo 22, que são as situações que tornam o conselheiro impedido de trabalhar no conselho. Então fala situação de atendimento de cônjuge, obviamente ele não pode atuar numa ocorrência que tem um parente, o cônjuge, enfim, lista essas situações, são 4 situações. Então é uma mudança pontual, cirúrgica, bem técnica, que vem no objetivo de uniformizar o conselho. É esse o tema que eu gostaria de aprofundar mais a minha fala. Primeiro, dizer que o Conselho Tutelar é um colegiado, muito parecido até com a Câmara, mas a Câmara tem a função de fiscalizar e legislar. O Conselho tem a função de fiscalizar, ou de acolher, de cuidar das causas relacionadas à criança e adolescente.
Porém, ele é pouco conhecido pela população. E essa falta de conhecimento, eu tenho certeza que também limita, às vezes até atrapalha o trabalho do Conselho. Então, queria saudar a iniciativa do governo federal de uniformizar as eleições. Isso vai ser um fato político, né? A política vem da polis, da cidade. Vai ser um fato político que vai acontecer a cada ano, vai ser um assunto, né, quando acontecer esse fato na cidade. Gostei de ser fora de um ano eleitoral, tanto de eleição municipal quanto estadual ou federal, porque daí é um ato político isolado, então vai dar tempo e vai acabar sendo um foco realmente em todo o país. Certamente os programas de televisão, os jornais vão abrir espaço para que os conselheiros se manifestem, para que as pessoas conheçam o conselho. Então foi uma mudança simples que vai unificar e criar a cultura da população, buscar o conselho tutelar, valorizar o conselho tutelar, mas também daí queria compartilhar com vocês algo que vivenciamos. Vai aumentar ainda mais a responsabilidade e a exposição das conselheiras, né? Nós, enquanto homens públicos, estamos acostumados com isso, né? Que qualquer lugar que a gente vai, pode estar no hospital, pode estar almoçando, sempre as pessoas nos enxergam enquanto fiscalizadores, trazem seus problemas, isso faz parte, tem que estar acostumado com isso, e vai acontecer com os conselheiros também, porque as pessoas vão passar a saber qual é a função do conselho e vai trazer o caso do vizinho, do parente, do amigo, do conhecido, o que é positivo, porque quanto mais comunicação tiver na sociedade, melhor funcionam as ferramentas criadas para servir a sociedade, e o Conselho Tutelar é uma dessas ferramentas. Então, parabenizo o trabalho, tanto do CMDCA quanto do Conselho, me coloco aí enquanto membro do Poder Legislativo como parceiro e à disposição de qualquer demanda do Conselho, e obviamente adianto meu voto favorável e saúdo mais uma vez o governo federal pela atitude de uniformizar essa política, que vai sim amadurecer democraticamente a história e a função do Conselho Tutelar no nosso país. É isso, presidente. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu quero aqui contribuir também com a discussão do projeto, né? E parabenizar o Conselho Tutelar, porque todas as vezes que eu precisei do Conselho, eu fui bem recepcionado, fui atendido, né? E eu diria que 99% das situações foram resolvidas. Mas o que acontece? Fazer parte do Conselho Tutelar, na verdade, né? As pessoas imaginam só numa figura, de repente, como, não, a pessoa vai se eleger e tal, isso, aquilo, tudo mais, mas é o quê? É muito além disso. Significa o quê? Significa ser responsável por inúmeras tarefas, durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, né? Não tem hora, tá? Então, a criança, adolescente, né? Na hipótese de ficarem expostas a inúmeros fatores, está ali o conselheiro tutelar, está ali, né, o papel desses agentes promotores, né, de cidadania, da manutenção do conflito da família, né? Então, e também atender, aconselhar os pais, tá? Os responsáveis, né? Às vezes, quando na falta dos pais, tá? E promover a execução de decisões importantes. E depois, quando o Conselho Tutelar também sente a necessidade, ele faz o quê? Ele encaminha para o Ministério Público, né, as notícias e fatos que forem relevantes, para que de repente possa ser encaminhado e resolvido perante a Justiça. Agora, o fato é que dos 5.570 municípios que nós temos no nosso país, né, está sendo promovido o quê? Uma data unificada para a votação do Conselho. Então, eu estava conversando até com o vereador Edgar Sazak, e como também foi explanado na tribuna, né, que o CONANDA, né, visando cumprir, tá, as atribuições legais, enfim, o que precisa ser mudado dentro da lei, e os municípios se adequarem,
está sendo estabelecido hoje aqui em Jacareí. Então, fica aqui o meu posicionamento favorável a essas modificações, tá? Quero aqui também parabenizar o Conselho na figura da Patrícia Roste, né? Que Deus abençoe esse lindo trabalho que todos eles têm aqui. E vamos colaborar com todos eles para que o Conselho Tutelar de Jacareí seja cada dia mais forte na nossa cidade. O projeto continua em discussão. Quero dizer um bom dia a todos que estão assistindo o momento dessa casa. Eu quero dizer a vocês, Conselho Tutelar, que fica muito difícil para vocês cuidar das crianças da nossa cidade de Jacareí, e não é só da cidade de Jacareí, conforme todos os países, todo o nosso Brasil. Hoje eu tenho 62 anos. Quando eu chegava em casa, quando eu ia na escola, se eu fizesse certo na escola, eu chegava em casa e minha mãe me batia. Você vai voltar na escola. Ela é a segunda mãe sua. Hoje, vocês, qualquer uma pessoa relar a mão numa criança, é perigoso, a mãe encontra vocês. Olha a situação que vocês chegaram nessa cidade de Jacareí para tomar conta de uma criança. Eu tenho visto hoje, eu tinha 4 irmãs, a minha mãe dizia para minhas irmãs: olha, você tem até 18 anos, você tem a responsabilidade de casa. Hoje, a menina de 13, 14 anos vai para a balada, vai para todo lado, e fica difícil para vocês tomarem providência. Outra coisa, eu assisto muito na TV, problema das crianças. A criança, você não pode relar a mão, a mãe e o pai não podem relar a mão na criança, mas a criança pode relar a mão no pai e a mãe. Fica difícil esse caso aí, porque eu já tive no tutelar ali, uma professora, que ela gritou com a criança, hoje está o caso, na pequenas causas, até hoje não foi resolvido. Além de ir com vocês, ainda tem que levar para pequenas causas, para resolver o problema de uma mãe e de uma criança. Agora, alguém aqui, os parlamentares, disse de vocês andar para toda a cidade. Nem a prefeitura, que tem carro e tem toda a estrutura, não anda na cidade de Jacareí inteira. Tem vereador que vem e fala que não dá para andar por quase 250 bairros. Quando dirá vocês, com essa estrutura mínima de vocês fazer toda a cidade de Jacareí. É impossível isso aí, para vocês fazer toda a cidade de Jacareí. Por exemplo, tem um Parque Minha Lua, que eu vejo muitas crianças no Gaúcho, ali, pedindo. Centro da cidade tem muitas crianças pedindo. Jardim Veranejal, muitas crianças lá. Todos os lugares que eu vou, eu vejo as crianças quase abandonadas. Daqui a pouco vou mostrar foto do Jardim Veranejal, aonde que as crianças passam a maior dificuldade naquele bairro. Agora, eu peço para as mães, pedi até licença para vocês, pedir às mães, que vocês têm a obrigação de qualquer coisa que acontecer com seus filhos, vocês virem no tutelar. Não resolver o problema de vocês nas suas casas, mas resolver com a tutelar das crianças, porque a melhor segurança de vocês é o tutelar das crianças da cidade de Jacareí. Conforme tem aparecido o meu gabinete, e amanhã já disse aí, amanhã eu vou levar um caos tutelar também. Amanhã o problema é que quem tem que resolver não é o vereador, não é prefeito, não é nada. É vocês que têm que ajudar essas crianças amanhã, que eu já estou lá, já falei com a menina ali, vou lá amanhã, lá no tutelar, levar o pai, se ele vir aqui, para vocês verem, tomar esse problema. As piores problemas da nossa cidade de Jacareí, vocês vão receber amanhã. E eu não posso deixar de dizer aqui, para todas as mães da cidade de Jacareí, todos os pais da cidade de Jacareí, nós estamos em fase de crescimento. Crescimento. Hoje em dia, nós temos que olhar a criança da nossa cidade.
Eu tenho até dito aqui na TV Câmara, quando você nasce, até 18 anos você está seguro. Passou de 18 anos até 60, não sei para onde que vai. De 60 anos ainda tem um pouquinho de seguro ainda, porque é idoso. Nesse meio tempo, fica no mundo. Mas as crianças têm que ter apoio aqui da nossa cidade de Jacareí, em todo o nosso Brasil. E digo a vocês, meu voto é favorável a vocês, porque quem está votando aqui hoje é o vereador Valmir do Parque Minha Lua, do PSD, líder do PSD da nossa cidade. Eu gosto de criança, então eu vou votar favorável a nossas crianças da cidade de Jacareí e as mães. O projeto continua em discussão. Bem, eu quero, na verdade, aproveitando aqui a oportunidade aí das representantes do Conselho, da presidente do CMDCA, não quero ser redundante e ficar tecendo elogios, porque eu acho que a importância do Conselho para nós ela é muito clara. E só quero aqui externar que, na pessoa do presidente, em nome de todos os vereadores dessa casa, dizer que a TV Câmara está em plena disposição do trabalho de vocês, para que vocês explorem, na medida do possível, a divulgação do trabalho de vocês e principalmente esse momento que acontecerá agora em outubro, que, como já foi dito por alguns vereadores aqui, eu acho que é muito importante que a população da cidade tenha conhecimento da existência e do trabalho, da importância de vocês. A gente diz que o trabalho, quando a gente faz, a gente tem que gostar daquilo que faz. E vocês, isso não é uma profissão, né? Como muitos dizem aqui, isso é uma missão, e uma missão muito bem cumprida. Vocês têm que gostar muito mais daquilo que vocês fazem. Vocês são uma espécie de bombeiros aqui da nossa cidade, né? Vivem apagando aí pequenos focos de incêndio aí. Então, parabéns a vocês, e nessa oportunidade dizer que esse projeto aqui, ele vem também a corrigir algumas distorções, algumas coisas que é resultado da conquista da batalha de vocês. E nós esperamos que, à medida que o tempo vai passando, muito mais conquistas, né, muito mais necessidades de vocês sejam atendidas através dessas modificações, tá certo? Não havendo mais quem queira fazer discussão, colocamos então em votação aqui o projeto na forma regimental. Vereadora Analino. Primeiro, quero dar os parabéns à Lisandra, né, pela explanação, né, explicação do projeto. Simples, que são apenas alterações, mas que vão ajudar muito o Conselho Tutelar. Pela quantidade, pelo número de habitantes, é claro, concordo também que precisa de mais um conselho, mas o que falta mesmo é a divulgação, né? Inclusive o vereador Sasaki e eu, né, que participamos assim, bem mais frequente, não consegue, e a gente sente falta de um conselheiro, né, um representante, de tanto falar, aguarda, vem agora, né, o vereador. Então, e o assunto sempre surge, aparece mesmo de criança e adolescente. Então, é a divulgação, as pessoas têm que saber, até quem são, né, mesmo nós, quem são os conselheiros, né, nomes mesmo, local, onde fica o Conselho Tutelar, a sede, né, a casa do Conselho Tutelar, não sei se está aqui do lado, aqui na esquina aqui da Unimed, não sei, mas onde fica o conselho, o telefone do conselho. Então, isso até que o presidente falou, é bem legal a divulgação pela TV Câmara, né, pela rádio, mensagem aí, indo para uma entrevista. Então, eu acho que isso que falta para o conselho, para a divulgação e as pessoas saberem disso. Mas meu voto é favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Sem dúvida, meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Eu gostaria só de ressaltar aqui também a importância e, na medida do possível, da gente divulgar a campanha de doação para o CMDCA, para o Fundo da Criança e do Adolescente, que nós, até especificamente vereadores, temos o imposto de renda retido na fonte, e isso vai para o governo federal e poderia ficar uma pequena parte aqui que ajudaria os projetos da cidade. Então, eu queria reforçar isso. Voto favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Hernani Barreto. Quero dar os parabéns mais uma vez a todos que se empenharam para que a gente pudesse deixar essa legislação mais moderna. Eu tenho certeza que hoje as famílias do município de Jacareí agradecem essa atitude do prefeito de enviar esse projeto, de nós vereadores votarmos,
e de ter esse batalhão, essas pessoas comprometidas para com as crianças e adolescentes. Eu sou favorável. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Só esclarecendo mais uma vez que uma informação importante, nós temos o Conselho Tutelar, que é 5 pessoas, e uma informação que eu obtive agora há pouco da Elisandra, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente são 28 membros com 14 suplentes, sendo 7 da sociedade civil e 7 do poder público. Então essa é uma informação importante e com certeza o meu voto é favorável. Vereador Maurício Hack. Favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável. Projeto de lei que consolida e altera a lei municipal que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e cria o Conselho Tutelar e institui o Fundo Municipal das Providências, foi alterado por 12 votos.